Alguém conhece a Deus. E quando o homem se apresenta diante de Deus com o coração puro, com o coração sincero, com uma vida voltada a Ele, Deus lhe faz milagre. Às vezes nós achamos que estamos tão certos, que nós esquecemos de reconhecer a glória dele, que nós esquecemos de adorar a Ele, que nós esquecemos de andar com Ele. E quando nós julgamos nosso irmão, nós saímos do centro da vontade de Deus. Porque Ele é o mesmo que olha para o fraco e que olha para o forte. Ele é o mesmo que olha para aquele que é pobre e que olha para aquele que é rico. Ele é o mesmo que olha para todos, porque Ele deu o sol para todos. Mas isso serve é somente para aqueles que andam com Ele. É somente para aqueles que andam com Deus. E certa vez, o Senhor Jesus Cristo tinha acabado de pregar a palavra sobre a multiplicação dos pães. E depois Ele passou para o outro lado. E os discípulos foram pelo meio do mar, no barco, e aí de repente se levantou uma tempestade, e de repente eles viram um homem andando sobre as águas. Naquele momento, o Pedro era mais discípulo, foi ter com ele, Deus, não tem motivo, e Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele afundou. E sabe por que Pedro afundou? Porque os olhos dele começaram a ver as águas, começou a ver o barco. Ele começou a ver aquilo que é material. É o mesmo que acontece em nossas vidas. Deus, Ele deve fazer um milagre. Ele realiza um milagre. Mas quando nós começamos a achar que é impossível, quando nós começamos a achar que não vai acontecer, que nós impedimos Deus de agir. Você já parou para se perguntar por quê? Pedro estava sempre com Jesus Cristo, andava sempre com Jesus, mas ele voltou ao esmalco. Você já parou para perguntar para você por que Pedro, que dizia que era um amante de Deus, ele negou Jesus Cristo por 3 vezes? Porque ele era nascido da carne. Ele não tinha o Deus da promessa. Isso foi antes do batismo do Espírito Santo. Depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, a coisa mudou. A sombra de Pedro curava. Por onde Pedro passava, era de 3.000 a 5.000 vidas sendo convertidas. Sabe o que significa isso? Deus hoje te chama para um tratado especial. Se pessoas aqui não têm dom do Espírito Santo, vão começar a ter. Se pessoas aqui não falam em língua, vão começar a falar. Se pessoas aqui ainda não viveram uma vida pelo Espírito, vão viver. Se hoje você falou mal do seu vizinho, se você brigou com a sua filha e ficou uma palavra errada, não se preocupe. Até um tempo atrás, você vivia na carne. A partir de agora, você vai viver segundo o Espírito. Não se preocupa se pisaram no seu pé e você deu um soco, você empurrou. Não se preocupa o que aconteceu, porque Deus disse que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, ele se renova a cada dia. Deus para viver uma vida segundo o Espírito. Uma vida segundo o Espírito, Senhor. É quando você é batizado por o Espírito Santo. É quando você dá lugar para o Espírito Santo. E às vezes, irmão, nós somos tão carnais, nós praticamos tanto as coisas da carne, que quando nós chegamos no culto, nós não conseguimos ser espiritual. O irmão está louvando comigo, nós não conseguimos louvar junto com ele. O homem está falando em língua, nós não recebemos a mesma glória. Sabe por quê? Porque o dia inteiro nós permanecemos segundo a carne, mas Deus está aqui agora, e com a glória dele, ainda que eu e que você tivemos participação com as coisas que é no mundo, ele vai derramar com o Espírito dele nessa noite. E se houver enfermidade, vai ser curado. Se houver pessoas aqui que tem problema, ele vai resolver. Se você ver pelos olhos espirituais agora, Deus vai começar a fazer coisas grandes na sua vida. Porque Deus é Espírito. E aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Começa a falar com o Senhor Jesus Cristo no seu coração. Começa a falar com Ele no seu pensamento. Começa a apresentar para Ele o que você necessita. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Sobre a palavra de Deus, o que Deus decide está decidido. Que Deus levanta, está levantado. O que Ele faz, o homem não pode fazer. Deus traz à existência aquilo que não existe. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei quem é contra você. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, ninguém pode te derrubar. Ninguém pode se derrubar, ninguém pode se destruir. As pessoas podem tentar te humilhar, mas Deus te coloca de pé. As
As pessoas podem tentar te colocar para baixo, Deus te coloca para cima. As pessoas podem não te compreender, Deus te compreende, porque esse Senhor te formou para vencer. Glória a Deus, aleluia! Oh, aleluia! Graças a Deus. A coisa em nossas vidas nós não entendemos, mas que acontece, porque Ele é que acontece. E às vezes nós queremos tanto que vem acontecer, nós esperamos tanto o milagre de Deus, e esse milagre não chega. Pela nossa fé, pela a nossa caminhada com Deus, nós começamos a perguntar o porquê das coisas. Nós começamos a questionar o porquê. Mas Deus, nessa noite, irmão, Ele está chamando você para um tratado especial, para andar com Ele. Para andar com Ele. Uma samaritana estava indo buscar água no poço. Jesus Cristo já tinha pregado, era meio-dia, 30 horas. Naquele momento ele sentou-se no poço porque estava cansado. E ali aquela mulher, conversando com ele em poucas palavras, ela entendeu o que Deus queria para a vida dela. Eu não quero pegar muito tempo aqui que eu vou acabar cansando, irmãos. Porque não é fácil escutar uma voz que é minha, meia roupa, meia grossa, meio esquisita. Mas pensa de uma coisa nessa noite. Toda palavra que sair daqui, na sua vida, se você crer, ela sai com a autoridade de Deus. Toda palavra que sair daqui nessa noite, ela vai se cumprir. Sabe por quê? Porque quando colocamos no nosso coração, aplicamos no nosso coração para as coisas que é de Deus, e lá fora, começamos a fazer o mesmo, você pode ter certeza de uma coisa: tudo quanto pedimos crente no nome dele, ele faz. Para que possa ser dele, seja glorificado. Deus tem isso para a sua vida nessa noite. Deus tem isso para você. Uma vida para agradar a Ele. Ele, todos os dias, irmão. Todos os dias que passa. Todos os dias que já se passou. E todos os dias que está ainda por se passar. Deus, Ele vive uma vida para agradar a você. Ei, você não parou para pensar ainda que Deus lhe derramou o Espírito dele na sua vida. Não foi à toa, não foi em vão. Ainda que você não merecesse, ainda que você não mereça, Deus lhe faz por você as coisas. E sabe por quê? Porque Ele te ama. As pessoas podem não te amar, mas existe um Deus do céu que te ama. As pessoas podem te abandonar, mas existe um Deus do céu que não te abandona. E todas as suas lágrimas, Ele tem pegado e colocado em um cálice. Porque neste mesmo cálice, você vai beber o cálice da sua vitória. Aleluia. Ei, irmão, às vezes parece que Deus está em silêncio, às vezes parece que Ele não te ouve, que Ele não te escuta, e nós nos perguntamos o porquê que aconteceu isso, o porquê que o Senhor permitiu, eu não te sirvo, eu não estou na sua casa, eu não assumi tudo para o seu evangelho, por quê? E por quê? Às vezes nós não entendemos o Senhor, mas você pode ter certeza de uma coisa: Ele conhece o seu interior, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu caminhar. E segundo o coração do homem, diz a Bíblia em Salmos 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, porque Ele realizará o desejo do seu coração. Sabe o que significa isso? Agrada-te do Senhor, se agrade dele. Ainda que as coisas estão indo ruim para você, ainda que não aconteceu o que você quer, mas se agrada dele, porque a Bíblia diz que Ele vai realizar o desejo do seu coração. Agrada dele, espera dele, e Ele vai fazer todas as coisas na sua vida. Amém, irmão? Amém! Olha, eu tinha uma palavra para falar a verdade. Eu ia pregar sobre um tema no qual eu tinha pregado no domingo e outro ministério. Aí eu comecei a conversar com Deus, comecei a falar com a minha esposa no caminho. Ela falou: pega o que Deus tem no seu coração. E quando eu cheguei aqui, eu vi a irmã, logo no princípio, dentro dessa palavra, eu comecei a me perguntar para mim mesmo: se Deus é para nós, quem será contra nós? Irmãos, coloca a pé na sua cabeça, todos lá fora estão contra contra você. Não porque eles querem, mas porque eles estão sujeitos. O apóstolo Paulo escrevendo, a própria criatura geme, não por ela mesma, mas por quem a sujeitou, o próprio Satanás. Todos os dias nós brigamos, irmão. É como centenas de demônios. Todos os dias nós temos uma guerra espiritual e não compreendemos. E essa guerra nós só podemos vencer andando nos caminhos do Senhor. Essa guerra nós só podemos vencer com a palavra do Senhor. Essa guerra nós só podemos vencer com a ajuda de jejum e oração. De outra forma, não tem como vencer. E é por isso que às vezes se serve. É por isso que às vezes você comete um ato carnal. Porque às vezes nós esquecemos da vida espiritual.
E Deus, nessa noite, Ele quer mudar a sua vida. Eu pediria que a igreja se coloque de pé um momento.